Doenças periodontais agressivas, né, sejam elas localizadas ou generalizadas, como eu falei inicialmente, qualquer trabalho de periodontia fala que a raspagem é melhor do que qualquer coisa. Mas se a doença é agressiva, você associa a raspagem com um antibiótico. E aí, quais são esses antibióticos que você associa? A amoxicilina com o metronidazol. No caso do esquema, vai ser 7 dias, né, geralmente. E a doxiciclina, 14 a 21 dias, tá? Doxiciclina precisa de mais tempo para agir no caso de alérgicos. Periodontite crônica, o Andrade traz que não há regime padrão, então é o que acontece mais no dia a dia do consultório, que vai ficar eternamente naquele raspa, e enfim, o antibiótico não tem muito efeito, tá? O antibiótico é mais indicado em caso de periodontites mais agressivas, e não no caso da periodontite crônica, mas que pode ser usado, tá? Em cirurgias, vale o que já foi falado para a cirurgia anteriormente. Ele comenta protocolos de sedação, né? Evitar bloqueios com articaína, e a analgesia ele faz sempre com dipirona, tá? Sejam elas eletivas ou para reconstrução. Então, o que ele contribui mais em relação a isso sempre que há uma manipulação maior de osso, faz uma intervenção pré-impitiva com corticoide e uma preventiva com dipirona, tá? E mantém com o whey. Então, assim, questões de farmacologia que caem nesse tipo de concurso para a periodontia são bem genéricas. E, basicamente, a resposta ou é metronidazol ou é doxiciclina, certo? Então, não há muito o que ser perguntado em periodontia em relação a isso. Então, sobre o metronidazol, vamos marcar a alternativa correta. Ele não é indicado para o tratamento de guna, que é até antigo essa nomenclatura, já mudou, não é guna, é GUN. É indicada ou não é indicada? É indicada. É bacteriostático? Metronidazol, bacteriostático ou bactericida? Esqueceram? O que é que ele faz? Ele quebra o DNA. E com isso ele mata a bactéria. Bactericida. A utilização junto com álcool pode resultar em cãibras, náuseas e vômitos? Possui melhor resultado quando administrado como monoterapia, ou seja, sem alisamento. Então, tá errado, tá? É aqui embaixo. A animação ficou no lugar errado. É bactericida e a utilização com álcool pode causar cãibras, náuseas e vômitos, que é o efeito de sulfiram. Certo? Não, é só o B. É porque a animação ficou errada. Não, é o C, na verdade. É só o C. É o C. Ai, gente. É bactericida. Bactericida, tá errada. Vou marcar correta. A animação tá errada. A animação tá errada, desculpa, tá, gente? Houve um erro aqui de alinhamento. Então, ele é bactericida, essa está errada. E ele, junto com álcool, pode causar o efeito de sulfirano, tá? Cãibras, náuseas, vômitos, iminência de morte. Agente quimioterápico é um termo geral para uma substância que promove um efeito clínico. Entre esses agentes estão os antibióticos. Dentre os antibióticos mais usados na pério, vamos marcar a correta. Tetraciclina são grupos de antibiótico bactericida que possui uma concentração no fluido gengival menor que no soro. Então, a tetraciclina ela é muito boa na pério, por quê? Porque ela acumula muito no fluido gengival, certo? É uma outra característica dela que torna ela atraente para a periodontia. Então, essa é o quê? Falsa. A azitromicina é um membro da classe azalídea. Possui concentração nos tecidos das lesões menor que da gengiva. A amoxicilina é uma penicilina semissintética, com um amplo espectro. Pode ser usada na pério em associação com o metronidazol. O metronidazol, antibiótico bacteriostático, bactericida. Então, letra C. Certo? Paciente de 39 anos, sexo feminino, apresenta quadro de periodontite agressiva, que tem no bacilo AA, né? O importante agente etiológico. O tratamento periodontal deve ser combinado com a prescrição de. Então, falei para vocês, na agressiva sempre vai ter antibiótico, na crônica não necessariamente. Então, o que é prescrito? Em geral, amoxicilina, associação com metronidazol durante 7 dias.
certo? Isso bate direitinho com o que está no Andrade. Fala. Isso aqui eu acho que foi do Andrade, inclusive. Fala. Quando faz o corticoide preventivo. Aí depois você dá continuidade com Wine, sabe? Isso. Quanto tempo, só que é assim, você deu uma hora antes do procedimento. Aí quanto tempo depois que a pessoa vai tomar o Wine? Tem uma... Já, depois que acaba o procedimento. Já administra. Não tem tempo que Não, já pode dar. Não. E geralmente o corticoide você continua por 24 horas, mesmo tendo feito pré-emptivo. Se você espera edema. Peraí, Porque- continua então até 24 horas? Porque em geral você espera edema, né? Mas aí já começa com Wine e os dois juntos até 24 Pode. horas, depois só Wine? Uhum. Ou também pode esperar o Wine terminar e depois... Sim. É porque o Andrade, ele traz o quê? Dá corticoide antes, mas é como eu te falei. Eu fico receosa de indicar um protocolo que no concurso caia de outro livro. O Andrade fala o quê? Dá o corticoide antes e continua com Wine. Tá? Corticoide antes e depois continua, muitas vezes, com dipirona. Pois é. Em geral, os protocolos trazem o quê? Corticoide por 24 horas, né? Alguns protocolos, 2 dias. Se eu dou uma hora antes, ele vai tomar o próximo comprimido, ele toma 6 horas Exatamente. Com 20, do comprimido, entendeu? Ele vai tomar 6 horas após o primeiro comprimido que ele tomou. 12 horas. 12 horas. 12 horas após. Mas não aparece no primeiro, então, antes do procedimento. Um de noite e um outro dia, na caixa inteira. Aí depois, Exatamente. 8 horas após, que a gente começa a dose dele assim, dessa forma que você está falando, entendeu? Sim, sim. Na sua prática clínica cirúrgica, né? Você está falando. Sim. Mas no livro não. Tá? E não tem muito racional associar AINE com corticoide. Tá? Mas... O desmame até... Você faz desmame, mas você não precisa, né? É pouco tempo, né? Mas a gente sempre faz 8 horas após que a gente dá uma hora antes do procedimento. Mesmo que a gente não queira continuar. A gente Uhum. continua dependendo do tipo de cirurgia, entendeu? Uhum. A gente continua 2 dias. Mas se for, por exemplo, uma situação de um terceiro uma hora que não seja impactado. Aí você vai dar uma hora antes do procedimento Uhum. e 8 horas após o procedimento acabou. Uhum. Para manter o nível sérico durante um dia. Isso, exatamente. Uhum. E aí você continua com Wine. Sim, porque a formação do edema é mais nas primeiras horas mesmo, então você contém, né, inicialmente. E o corticoide, que você para com 24 horas, mas ele tem um efeito a longo prazo. Então não é porque não tem corticoide no sangue que a maquinaria parou, né, de produzir. Isso aí. Endo. É bem parecido também, tá? Ele trata um pouquinho das urgências, da questão de você drenar o abscesso, remover a causa, tá? A analgesia preventiva sempre faz com dipirona. Na endo, ele especifica a questão da tríade da dor inflamatória, infecção e estresse, porque o paciente tem medo de fazer canal e alguém na família dele já falou que dói. Então, ele ressalta a função da sedação nesse tipo de paciente. Tá? Pacientes assintomáticos, você pode fazer uma analgesia preventiva com dipirona após o canal. Tem gente que não faz nada, né? Só faz o canal e libera. Mas, em geral, você faz uma dipirona 24 horas. Se são dentes com complicação anatômica, você pode fazer no pré-operatório dexametasona, o que eu acho um pouco exagerado. Mas eu não sou endodontista, então talvez não seja. E no pós-operatório, manter com dipirona e ibuprofeno. Urgências, tá? Ele fala da questão das urgências, ele salienta a questão da sedação mínima. A gente vai ver na sedação que você tem o óxido nitroso e ele é imediato. Então, se o paciente vem no urgência e já está muito estressado e você tiver como fazer uma sedação com óxido nitroso, o paciente vai ficar calmo mais rápido, mas enfim, não é todo mundo que tem esse aparato, tá? E ele relata um grande insucesso na anestesia por conta do pH, né, do paciente estar alterado, por conta da inflamação. Então, o anestésico acaba não agindo de forma satisfatória. A gente vai ver na próxima aula isso. Necrose pulpar, ele fala do uso da clorexidina na instrumentação, tá? E da medicação pós-operatória, que pode ser dipirona, paracetamol e ibuprofeno. Urgências, né? Ele também fala da questão de remover causa
E fazer a analgesia preventiva também, sempre com dipirona, paracetamol e ibuprofeno, tá? Realizar descontaminação local, drenagem do exudato purulento no osso e drenar, né, se necessário. Sedação mínima, sempre indicada na questão do abscesso apical agudo, né? Se o paciente é imunossuprimido e é uma fase inicial, você entra com amoxicilina ou claritromicina. Por quê? Porque o abscesso recente, ele tem mais coco gram positivo, bactéria gram positiva. Então, a amoxicilina funciona bem. Se o paciente tem um abscesso de progressão mais tardia, a amoxicilina pode não responder. Aí daí você associa com metronidazol, certo? Então, abscesso mais crônico, metronidazol em associação. E aí ele entra no mérito de limpar, né, divulsionar, drenar o abscesso, dieta líquida e medicação por 24 horas analgésica, tá? Em questão de manutenção de antibiótico, é a mesma coisa que discutiu no antibiótico que a gente já falou. Quanto tempo tratar? Né? Ele fala em 3 dias. E aí é o que eu acho tempo curto. 3 a 5 dias e reavaliar a necessidade de continuar, tá? No caso da endo, 3 dias, tá? E, como eu já falei, fase inicial, amoxicilina e tardia, amoxicilina associado. Ele fala de uma coisa que da mesma forma que tem os acidentes com anestésio, você tem um acidente na endo de você injetar hipoclorito na pessoa, que deve ser o pior pesadelo da pessoa que faz endodontia. Já presenciei isso na faculdade, uma criatura injetou hipoclorito numa paciente, foi bem intenso. E aí, o que acontece é que você não sabe o que pode acontecer, em geral, vai ficar uma equimose, porque ele é bastante tóxico, então vai causar um hematoma ali e pode infeccionar, tá? Mas que é imprevisível o desenrolar e talvez o Caminhos da Polpa dê um protocolo mais específico em relação a isso. O que o Andrade fala é de usar amoxicilina, 1 grama, tá? E compressas de gelo e monitorar / rezar, né? Que se o paciente vai ficar bem. Em microcirurgias, você pode fazer profilaxia em imunossuprimidos e analgesia preventiva também com dipirona. Então, em endo, o que cai mais? Antibiótico, certo? Perio-antibiótico, endo-antibiótico, cirurgia antibiótico. Porque, sempre o paciente tem manifestação sistêmica ou não. Então, a prescrição antibiótica na endodontia é indicada quando? A resposta está bem na cara e é o que tem caído extensivamente. Você só prescreve antibiótico quando você tem o quê? Envolvimento sistêmico, como febre e mal-estar. Isso em todas as especialidades acaba sendo recorrente. Segundo, Hélio Lopes, estava tentando lembrar o nome dele, né? Eu lembro do Cohen, dos Caminhos da Polpa, mas tem o Hélio Lopes também, que é bem famoso. As situações clínicas abaixo necessitam de prescrição de antibiótico, exceto... Quem é que não precisa de antibiótico? As questões são bem parecidas, né? Questão de 2 anos aí. Abscesso com dor. O primeiro é febre, sistêmico. Terceiro, linfadenite, sistêmico. Edema, generalizado. Mais uma de antibiótico. Não, a gente já fez essa, né? Que é do CADA. Ou é a mesma questão ou é diferente? A prescrição parece igual. A prescrição é indicada quando? É a mesma. Envolvimento sistêmico. Implanto, basicamente, mesma coisa de cirurgia, mais uma vez. Protocolo de sedação para contenção de ansiedade, muita manipulação de osso, pré-operatório faz corticoide, tá? Ele fala na questão dos pacientes asa 2 e 3, né, que são pacientes que ainda podem fazer procedimento eletivo, que podem necessitar de antibiótico, no caso de envolvimento de seio maxilar. Então, se o deslocamento tecidual é mínimo, o desconforto é mínimo, faz analgesia preventiva, assim como na cirurgia simples. Em caso de deslocamento tecidual extenso, né,
múltiplos, perda de parede alveolar, você pode fazer profilaxia antibiótica e usar dexametasona preemptiva, né? E pós-operatória. E no caso de inserção de materiais, semelhante ao anterior. Coisas que podem acontecer com o implante, né? Disestesia, que é aquela sensação anormal, que é muito causada quando você aperta muito o implante. Então, você causa um torque muito grande no osso e o paciente sente uma pressão, certo? Eu não sou implantodontista, então eu não sei a maneira correta de você apertar um parafuso na implantodontia, mas certamente se você aperta muito, o paciente vai sentir desconforto, a pressão local. E isso é aliviado como? Aliviando o parafuso, né? Mas caso não tenha como, removendo e trocando por um de um diâmetro menor, tá? E aí ele fala de que uma infiltração de ampola de dexametasona com lidocaína pode melhorar a sensação. Tratamento de infecções periimplantares, né, que são as periimplantites, pode ser feita com amoxicilina e metronidazol. Por quê? Porque são bactérias parecidas com a da pério, certo? Tem anaeróbias e tem gram-positivos. Então você faz a associação que é bem parecida com a da pério, né? Amoxicilina com metronidazol 7 dias e clorexidina diária. Então, em implanto, o que cai muito? Corticoide, certo? Por quê? Porque manipulação óssea gera muito edema. Então, em geral, questões de implanto são questões de corticoide, tá? Então, em relação ao uso de corticoides em implanto, marcar a alternativa correta. O corticoide é após a cirurgia? Ele deve ser no mínimo de 5 dias o regime? Infecção bacteriana ativa é uma contraindicação? A terapia com alta dose de corticoide por curto período altera o eixo suprarrenal, hipotalâmico e hipofisário? Qual que é a correta? Estou lendo cada vez mais rápido e vocês não estão acompanhando. Estão acompanhando, só estamos animados. Certo. Infecção bacteriana ativa. Certo? Então, infecção é uma contraindicação para corticoide. Um texto gigantesco, né, de um livro de implanto. Trata-se de um enxaguatório bucal, cujo uso mostrou ser um adjunto efetivo na redução do acúmulo de placa, darará, maravilhoso, previne tudo. Quem é o enxaguatório bucal que é maravilhoso? Corexidina. Isso não muda em nenhuma especialidade. O uso da sedação consciente é um adjunto valioso nos procedimentos de implante. Os benzodiazepínicos são as drogas mais efetivas, né, nesse caso. Quais das alternativas abaixo é um benzodiazepínico? Tá vendo, né? Cadar. Então, existem essas questões. Acontece de cair uma ou outra, mas aí tu se confunde na hora de marcar o gabarito S, tu se mata, né? Tu sai de lá e pendura a corda no pescoço. Em pediatria, o que é importante? Crianças frequentemente rejeitam medicamentos, né? Sabor, apresentação, e elas muitas vezes têm dificuldade de deglutição, né? O Andrade fala muito de sedação em criança, mas em clínica a gente sabe que não é bem assim. Sedar criança não é uma coisa simples, né? E mesmo o midazolam, que ele fala que é super seguro, pode derrubar a criança ficar dormindo horas e horas, e não é tão seguro assim. Mas para concurso, o Andrade sempre ceda, certo? Sempre. E a escolha dele é o midazolam. Mesmo a gente sabendo que na clínica ele é bastante potente e derruba a criança, você realmente não consegue nem trabalhar, porque ela fica roncando literalmente lá. Ela fica carregada. Mas, pro Andrade, é o midazolam, tá? Para criança, uma coisa que eu queria ressaltar, e isso aqui a gente vai voltar na próxima aula de anestésico, porque a gente pulou o anestésico, é a questão da diferença de bibliografia em cálculo de dose, certo? Porque no livro de pediatria do McDonald tá a dose antiga, assim como o Andrade, tá? Que é essa tabela aqui. Ok? Vocês têm na parte de anestésio, na primeira apostila, tá? Isso aqui já vem na primeira apostila de anestésio, a gente faz a diferença bem direitinho entre um e outro. O que acontece? O McDonald antigamente tinha uma dose mais baixa.
4,4 miligramas por quilo, é a mesma dose do Andrade. Da lidocaína, por exemplo, hoje é 7, que é o Malamed, é um livro mais atual. E geralmente o que tem sido cobrado em concurso é o Malamed, certo? Mas caso alguém seja odontopediatra, faça uma prova específica para odontopediatria, o McDonald's é muito provável de cair, certo? E ele não é atualizado. Então, mais um problema para vocês, que são 2 tabelas para decorar, tá? Em criança, quais são fármacos de escolha? Dipirona, paracetamol e ibuprofeno. Não se usa AINE em criança, de uma forma geral, tá? E para infecções, penicilina, assim como os adultos, tá? No caso de menor complexidade, você pode sedar por meios farmacológicos caso a criança não colabore. Andrade não tem paciência para crianças, ele dá logo sossega-leão na criança, tá? Medicação pós-operatória. A única diferença aqui dos outros protocolos é a posologia, né? Que aqui ele fala da dipirona meia gota por quilo, né? Obviamente você não vai dar meia gota. Quando você calcular, vai dar um quebrado, você vai para menos, sempre. E paracetamol, que é 1 gota por quilo, tá? Dose de manutenção por 24 horas. Procedimentos mais complexos, você pode dar a solução de betametasona antes do procedimento, assim como nos adultos. Então, o protocolo é o espelho dos adultos, tá? E aí, pós-operatório de pirona. Isso vocês têm, né? Não é possível. Tudo que eu falo, vocês têm aí, ela fala, não tá aqui. Então, está. Que é o quê? O regime padrão, né, de profilaxia da endocardite infecciosa, tá? Que esse é do Andrade, mas está correto, está digitado correto. Porque a tabela que está no capítulo de cardiopatas está digitada errada, tá? Então, cuidado. Então, no caso das crianças, que é o que tem caído, você vai fazer esse cálculo, tantos miligramas por quilo da criança. Tá? Lembrando que se a criança é chubby, gordinha, não pode ultrapassar a dose do adulto. A dose máxima do cálculo, se você calcular e deu mais do que a do adulto, é a dose do adulto. Tá? Cuidado com esse tipo de pegadinha. Abscesso, da mesma forma do adulto, drenar e avaliar. Em fase inicial, amoxicilina. E o alérgicos usar eritromicina. Em fase avançada, amoxicilina com benzoilmetronidazol. Tá? Que é uma outra formulação de metronidazol. E crianças alérgicas, claritromicina. Então, em criança, o que cai? Em geral, anestésico. Né? Dose máxima de anestésico. Essa questão aqui é de anestesia tópica. Isso não tem no Andrade, certo? Essa questão você responde com um livro de pediatria. Tá? Mas eu trouxe para vocês falando sobre o uso de anestésico no paciente infantil. O que é incorreto? Doses excessivas podem levar a efeitos tóxicos? Isso está certo ou está errado? A benzocaína está disponível na concentração de 2%? A gente não viu ainda a concentração. Agora toda hora vai voltar para me atormentar que não viu anestésico. Mas não é 2%, tá? É 20%. Para aplicação... Muito esperta você. A concentração está errada. A gente vai ver que 2% não é a concentração da benzocaína. A benzocaína é um éster que é metabolizado, então ele dura muito pouco, então ele é bastante concentrado para uso tópico, porque ele difunde pela mucosa, então ele é bem mais concentrado que o tubete, tá? Para a profilaxia da endocardite bacteriana, costuma-se considerar pacientes de alto risco. Quem são pacientes de alto risco? E aí, o que acontece? No livro de pediatria, existe uma classificação das crianças, isso não tem no Andrade, de alto, médio e baixo risco. Certo? Pacientes com alto risco são todos aqueles que estão no protocolo de endocardite. Aqueles ali todos têm alto risco. Então, se vocês virem, né, qualquer alternativa que tenha um paciente naquele protocolo, eles são de alto risco. Então, você tem que entrar com antibiótico. Certo? Aqui, tem algum deles? História de endocardite prévia. Certo?
esses são pacientes de alto risco. Então, você deve entrar com antibiótico. Essa questão de alto, médio e baixo risco, por que eu não entrei no mérito disso? Porque confunde, certo? E nos livros de farmacologia, todos usam a Associação Americana do Coração. Em farmacologia, não tem essa questão? Não. Mas fica aqui no coração de vocês e eu vou explicar o porquê que essa questão está aqui. Talvez seja por isso que eu tenha tirado. Porque em farmacologia não existe, né, nos livros de farmaco, como o Andrade, por exemplo, não tem categorização de alto, médio e baixo risco, certo? Todos que a gente intervém são aqueles da Associação Americana do Coração. Em livros de cirurgia, em livros de pediatria, você tem alto, médio e baixo risco. Com certeza você já ouviu falar da classificação da Sociedade Brasileira, certo? A Sociedade de Cardiologia Brasileira, por exemplo, dá antibiótico para prolapso de válvula mitral, com regurgitação, né? Que não é dado mais na americana. Só que na aula de farmacologia, os livros de farmacologia seguem a escola americana, certo? Mas fiquem atentos em concurso, principalmente um que eu já vi que cobra isso, é o Exército, certo? Que é de outra bibliografia. Agora uma de cálculo. Criança de 6 anos e 20 quilos. Sempre ela vai ser alérgica. Nunca vai ser 50, certo? Miligramas por quilo. Então, vamos calcular. Ela é alérgica à penicilina e ela tem 20 quilos. Qual é a resposta? Façam o cálculo. Para quase encerrarmos nossa noite. Já estão sem saco para calcular, né? O cálculo, então, Botei a tabela para dar aquela ilustrada. Ela é alérgica, então ela vai tomar o quê? Clindamicina, azitromicina, né? Ou claritromicina. Letra C, né? Clindamicina 20 miligramas por quilo. 20 vezes 20, galera? 400. Isso aí. Legal. Tá? É muito bom quando é número redondo. Porque aí você faz, né, aquele negócio assim. Show. Agora, quando é 23 quilos, 21 quilos, aí é um saco, tá? Mas, enfim, deu tudo certo. 400, 1 hora antes. Muitas vezes tem mais de uma correta. E o que está escrito aqui, meia hora antes. Certo? 2 horas antes. Então, eles têm que jogar com essa coisa que, enfim. A de anestésico está usando o livro de pediatria, certo? No livro de pediatria, ele está perguntando assim, ele ainda está perguntando número de tubetes, o que já facilita. Ele está perguntando só a dose máxima, em miligramas, certo? Para uma criança com 20 quilos, mais uma vez fechados de mepivacaína, nunca é lidocaína, certo? Porque lidocaína é um número fechado, é 7, nunca é. Sempre é MEP, enfim. Então, criança tem 20 quilos e vai usar a mepivacaína 3%, certo? Então, a dose de mepivacaína, isso nem precisava, tá? É 4,4 miligramas por quilo. Segundo, você viu o que ele falou? Segundo o McDonald, que é o livro de pediatria, certo? Então, mepivacaína, 4,4 miligramas por quilo. Criança tem quantos quilos? 20. Multiplica por 20. 8. Corta o 0. 88. Certo? Então, a criança pode tomar 88 miligramas. Tá? Aí, na aula de anestésio, a gente vai ver aquela questão. O tubete tem 1,8 ml. Aí você tem que aí é um cálculo mais complexo. Certo? Então, preste atenção quando perguntarem dose máxima em miligramas e quando pedir número de tubete. São coisas diferentes, tá? Se você calcular o número de tubete, vai dar 6 com certeza, porque alguém resolveu, fez o número de tubete e marcou a alternativa. Bom, outra questão de antibiótico profilaxia recomendada para pacientes, agora é adultos alérgicos à penicilina. Então, o que ele vai usar? Clindamicina 600, 1 hora antes.
Então, isso aí meio que tem que estar na veia já, né? No sangue, tem que saber. O procedimento odontológico no qual está indicada a profilaxia para endocardite é... Isso também a gente tem que meio que saber, a gente vai ver isso mais uma vez. Raspagem subsulta, tá? Então tem que fazer profilaxia sempre que há uma descontinuidade, solução de continuidade, né? E a pegadinha que sempre cai é a intraligamentar. Que quando você faz anestesia intraligamentar, tem que fazer profilaxia, certo? Então, isso. A comum não. DTM, tá? Qual é a grande coisa da DTM em relação às outras especialidades? Que ela tem uma dor centralmente mediada. Então você não vai usar só os analgésicos comuns, você vai usar mitriptilina, propanolol, por exemplo. Ele fala do espasmo muscular, que ele usa anestésico como bloqueio de diagnóstico. Isso não é feito, tá? Em clínica de DTM, isso não é feito. Que é você bloquear o ponto de gatilho, e aí quando você bloqueia, né, aquele ponto que gera o espasmo, o paciente relaxa. Mas isso raramente é feito em clínica, tá? Em miosite, ele fala da betametasona e da nimesulida. Óbvio, se é uma inflamação, a miosite, você vai tratar com AINES e corticoides. Dor facial crônica é uma dor diferente, que é mediada centralmente. Então você pode usar a amitriptilina, por exemplo, né, que é o inibidor da recaptação de serotonina, que a gente viu inicialmente, né, que até interage com o vasoconstritor. E ele é usado numa dose bem baixa, 25 miligramas por dia, e tem efeito na dor. Estômato, que é uma coisa que tem pouquíssima atenção do Andrade, né, a minha especialidade, pouco prestigiada. Ele reduziu o estômato a afta, herpes, primeiro afta, né, que ele fala do acetonido de triancinolona, que é o nosso querido Oncilon, tá? Prednisona 5 miligramas. O que é esse 3, 2, 1? 3 comprimidos por 3 dias, 2 comprimidos por 2 dias, 1 comprimido por 1 dia. Necessidade quase nenhuma, né? Ele fala isso por questão de úlceras recorrentes, pacientes refratários ao tratamento com úlceras maiores. Mas em clínica, quase nunca você vai fazer isso aqui, tá? Geralmente o Oncilon já responde, às vezes até a própria evolução do paciente por si já responde, tá? E ele dá uma receita também. Eu adoro as receitas do Andrade, nunca tentei. Que é um clobetasol, que é um corticoide bastante potente, tá? Manipulado com lidocaína e clorexidina, como solução de anis. Então você manipula na farmácia de manipulação e passa tópico, tá? Mas o mais indicado é a triancinolona mesmo. Por serem doenças a estomatite herpética, né, por não ser uma doença autoimune, e sim uma doença causada por um micro-organismo, aí você já não vai usar corticoide, né? É uma outra abordagem. Então, estômago basicamente é afta e herpes. Na herpes, o que você vai fazer? Controle de sintoma, né? Porque vocês lembram da questão da herpes ter um curso muito rápido. E ela é autorresolutiva em paciente imunocompetente. Então, o que a gente faz, na verdade, é laser. Que o Andrade, acho que ele nem cita, inclusive. Né? Que no próximo livro dele, com certeza, ele vai falar. Que é o principal tratamento hoje é laser, né? Que diminui a progressão e tem pouca interferência no paciente. A ciclovir é um fármaco que interage com várias coisas e é um fármaco tóxico e que não tem necessidade, porque ele não vai diminuir de 6 dias para 5. Assim, realmente. A não ser que você administre no pródromo. O que é o pródromo? Antes da vesícula eclodir. O paciente que tem herpes sempre, ele já sabe que quando está coçando de tal jeito vai nascer uma vesícula. Se ele tomar ciclovir ali, ele diminui a evolução consideravelmente. Agora, se a vesícula saiu, aí é só esperar realmente cicatrizar, certo? Evitar alimentos cítricos, né, por conta da dor, e repouso. E aí ele fala, aí ele fala do laser. A ciclovir, 200 miligramas, 5 vezes ao dia. Que, na verdade, assim,
é desnecessário, tá? Ele mesmo comenta isso, que não tem muito uso. Aí cândida também, estomatologia também, tem a candidose ou candidíase, né? É que vocês vão ver muito melhor em patologia, mas que no Andrade se resume ao bochecho com nistatina, polêmico bochecho com nistatina, tá? Que para alguns profissionais acham que não tem muita efetividade, outros gostam, outros preferem miconazol. O que acontece é que a nistatina, geralmente paciente dentado, a gente prescreve bochecho, certo? Então, o paciente tem dente, pode bochechar. Prótese, além da desinfecção da prótese, a gente coloca miconazol gel na prótese, né, que é o Dactarin. Então, a prótese vai em posição para cândida no palato, porque tem mais efetividade do que só bochechar, tá? Ao contrário da clorexidina, a nistatina ela não tem muita substantividade. Então, quando você bochecha, ela meio que vai embora, ela não fica lá muito tempo. E aí tem a questão do engolir ou não, que ele até comenta, certo? É indiferente. Você pode pedir para engolir, mas o gosto é muito ruim. Então, porque na verdade, antigamente se mandava engolir por conta da cândida da orofaringe, mas a nistatina age por contato. Então, você bochecha durante 1 a 2 minutos. O tempo que você está bochechando, ela está entrando em contato com todas as partes. E quanto mais você bochechar, mais ela entra em contato. Né? Ela age diretamente por contato. Então, você engolir não vai fazer com que ela haja muito na sua orofaringe. E se você tem uma cândida que está, inclusive, indo para a orofaringe, é melhor intervir sistemicamente. Porque provavelmente você está imunossuprimido real. Tá? Então, não faz muito sentido. Ele fala do cetoconazol, fluconazol e itraconazol. São todos fármacos azólicos e que tem como característica interferir na metabolização de fármacos no fígado. Então, a gente tem que evitar sempre que possível prescrever cetoconazol, itraconazol e fluconazol. Tá? Uma coisa interessante é que o itraconazol aumenta, quando você ingere ele com Coca-Cola, você aumenta a disponibilidade dele, porque ele funciona melhor em pH ácido. Então, o itraconazol, ele funciona bem quando você toma com Coca-Cola, certo? É uma curiosidade. E a duração do tratamento, ele fala de 7 a 14 dias, mas na verdade a gente faz 28, certo? Mas se cair no concurso e não for o Neville ou o Reguese ou o Borax, enfim, for o Andrade, que eu acho improvável, ele fala de 7 a 14 dias, tá? Como eu falei, o antifúngico, ele interage no fígado com as enzimas do citocromo P450, interage muito com álcool e paracetamol, tá? Podendo potencializar midazolam e alprazolam. Então, se você cede, o paciente toma fármacos para o sistema nervoso central e toma um antifúngico, ele pode exacerbar. Por quê? O antifúngico, ele inibe as enzimas do fígado. Quando ele inibe as enzimas, ela não metaboliza os outros fármacos e eles ficam na corrente sanguínea mais tempo, aumentando a toxicidade. Então, para acabar, né, gente, precisam se livrar de farmacologia até o mês que vem. Uma questão bem geral de tribunal em relação a fármacos de clínica odontológica. Já tem alguém, né, me querendo aí, já está vibrando meu celular bastante, e nem são 8h30. Em relação ao uso de fármacos em clínica, o que é incorreto afirmar? Existem várias estratégias de cunho farmacológico para o tratamento das aftas. Por exemplo, o acetonido de triancinolona e carboximetilcelulose são bastante indicados, diminuindo a sintomatologia. Correto? Correto, né? Triancinolona é um uncilon e a carboximetilcelulose é um veículo. Certo? Não tem nem nada farmacológico, mas você colocar em cima da afta impede que ela fique em contato com o meio externo. Então, causa um alívio, tá? Hidrata o local. Para adultos e crianças com peso corporal maior que 30 quilos e em caso de abscesso apical em fase inicial e com história de alergia, indica-se claritromicina 250 mg a cada 12 horas. Gente, tá errado isso. O aciclovir é um agente antiviral específico contra os vírus DNA, impedindo a duplicação viral, portanto, indicado para a lesão da herpes tipo 1 em semimucosa labial em forma de creme, mesmo sabendo que esse tratamento é menos efetivo por via oral.
No tratamento da desestesia e hiperalgesia, a indicação é não aumentar o uso de analgésicos ou corticoides, pois pode provocar um distúrbio neurológico. A indicação nesse caso é o tramadol. Os fios de retração gengival impregnados de epinefrina não devem ser empregados em pacientes com risco cardiovascular. Quando a epinefrina estiver contraindicada, o profissional tem a alternativa de empregar prilocaína com felipressina. Então, essa é a incorreta, tá? A questão do corticoide causando distúrbio neurológico, não, ele está querendo confundir com o quê? O fato do corticoide causar efeitos psicotrópicos centrais, que a gente até comentou, né? De pessoas que têm predisposição a efeitos psicotrópicos do corticoide. Mas não é um efeito direto no nervo, que vai causar um agravamento da desestesia. Então, pode ser utilizado, sim, no caso da implantodontia. Tá? E efeito de adultos e crianças? Não, estava correto. Eu disse que está errado isso, a animação está errada. Tá vendo que está nem no tamanho da caixa. Não, É porque era clindamicina. exatamente, mas não, a claritromicina pode usar claritromicina ou clindamicina. Ambos são usados. Criança acima da dosagem? Acima de 30 quilos. Crianças acima de 30 quilos são consideradas adultos. Porque quando você faz o cálculo, dá a dose do adulto. Tá? Pode ser usada a claritromicina ou a azitromicina ou a clindamicina. Eu disse que está errada a caixa. Inclusive estava do tamanho errado. Vai ver, foi essa animação que faltou lá no início. Em algum lugar faltou uma animação e ela veio parar aqui. Então, achamos. Em casos de herpes simples, pode-se usar o seguinte antimicrobiano. Quem que a gente usa no caso de herpes simples? A ciclovir. Uma questão dessa é uma mãe, não é uma questão, né? Então, gente, é isso. A maratona farmaco acabou.